Olá, sejam bem-vindos a mais um Resenha Empíricos, um podcast exclusivo para falar sobre livros e investimentos. Eu sou Priscila Vieira, coordenadora da Empíricos Books, um clube de livros que tem o propósito de fazer um investidor melhor e mais completo. A ideia aqui é trazer leituras e autores para nos aprofundarmos na história, no conceito que tem por trás do livro publicado. Hoje comigo temos Gustavo Franco, que é bacharel e mestre em Economia pela PUC, do Rio de Janeiro, e PhD pela Universidade de Harvard. É sócio fundador da Rio Bravo Investimentos e membro do Conselho de Governança do Instituto Millennium. Já foi presidente do Banco Central do Brasil e também diretor na área internacional. Secretário adjunto de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Tem diversos livros publicados e mais de uma centena de artigos em revistas acadêmicas. E hoje vai conversar com a gente sobre o livro Lições Amargas, uma história provisória da atualidade. Seja muito bem-vindo, Gustavo. É realmente uma honra te receber aqui. Eu que agradeço a hospitalidade. Muito obrigado. Para começarmos aqui a nossa resenha, eu vi que o seu livro ele foi publicado agora em maio de 2021. Isso. E ele fala sobre a atualidade, sobre o que estamos vivendo agora. Foi difícil fechar o arquivo para enviar para a editora, visto que nos últimos meses a gente tem um acontecimento imperdível a cada dia. O nosso governo nos surpreende a cada dia mais, né? E se o 8 de setembro também estaria no seu livro, por exemplo. Então, o Brasil sempre foi assim, lamento informar. Mas com todos esses saculejos, o Brasil costumava andar mais rápido e andar para frente, com um sentido de progresso que eu acho que já foi mais claro. Em boa medida, esse livro é um reflexo de um desabafo com relação a uma impaciência minha, talvez, com a lentidão dos progressos no Brasil, e ele apela muito à experiência que cada um de nós teve com a pandemia, que foi esse estacionamento do tempo, todos os dias são iguais, parece que começam do mesmo jeito, e assim tem sido a experiência de desenvolvimento econômico do Brasil. Parece que a gente não sai do lugar. E os nossos concorrentes, Coreia, China, estão andando, estão todos progredindo velozmente. Nós estamos ficando para trás. Essa sensação é horrorosa. E o dia 8 de setembro, se o livro tivesse esperado mais um pouquinho, ele entraria para o seu livro ou não foi tão importante assim? Então, foi um desafio escrever para começar um livro que tem essa característica, você notou muito bem, você entrega para o editor um dia, meses depois é que ele coloca o livro na rua, tem um lag aí de produção grande, onde tudo muda. Ouvi uma frase de um amigo outro dia que é assim: se você fica uma semana fora do Brasil, muda tudo. Se você fica 7 anos fora do Brasil, não muda nada. Então, é mais ou menos isso. Então, vou tentar escrever um texto que tenha permanência. A gente se acostumou, em razão da instabilidade, a escrever coisas que você muda horas depois. Não é isso? Fazer posts nas redes sociais. Você faz, depois desfaz, faz outro. Aquilo são palavras ao vento. Escrever o livro é uma coisa mais complexa, porque aquilo vai ficar com você para o resto do tempo. Então, o cuidado em fazer é o que faz toda a diferença, né? Esse tipo de texto, relativamente aos textos destinados a durar menos de uma tarde, né? Sobre um assunto complexo, então, a gente fala tanta coisa o tempo inteiro em razão de uma conjuntura instável e dessa instabilidade da atualidade, que a gente parece que nunca se debruça sobre a atualidade. Ela está sempre se movendo, né? Se a gente esperar ela acalmar, a gente vai esperar para sempre e não vai escrever nunca, né? Não, o livro ele conseguiu trazer esses pontos e a gente realmente pega livros falando muito sobre histórias e cases do passado ou então previsões de como será daqui 5 anos. E esse não, esse a gente está falando realmente dos acontecimentos e eu acho que até ajuda a gente a se situar. Eu acho que eu me senti assim, do tipo, o que está acontecendo? E quando eu li o livro eu me senti situada, sabe? Ótimo. Então, que bom.
porque a gente faz uma previsão sobre a atualidade e erra. Exato, exatamente. Como você é um dos pais do Plano Real e de outras conquistas econômicas do governo do FHC, como você vê essa volta da inflação no governo da Dilma e atualmente? E eu até aproveito para incluir aqui uma pergunta de um dos nossos assinantes, que é: como que a gente consegue salvar o real? Bom, não estamos ainda nesse nível categoria Titanic. Não, calma. Esse susto que a inflação nos dá hoje se parece com aquele da nova matriz no passado. Quando as instituições são testadas. As cautelas que foram construídas, as políticas que estão lá, elas são testadas e elas passaram o primeiro teste, que foi a nova matriz, Dilma Rousseff, tudo isso. Não vejo razão para que não passem desta vez também. O Banco Central tem papel central, a função dele nesse assunto, e desta vez a diretoria do Banco Central tem mandato e portanto, é uma condição a mais para facilitar o trabalho deles, que tem sido corretíssimo. Sempre se pode questionar aqui e ali a dosagem, mas está ok. Acho que vamos passar por essa também. Vamos passar por essa. Eu fiz uma pergunta essa semana para o Fábio Giambiagi, economista também, e aí ele coloca no livro dele que nós tivemos uma década de estabilização para controlar ali a inflação. Depois a gente encontrou uma outra década que a gente estava tentando colocar a casa no lugar, vamos deixar as coisas mais estáveis. Veio uma década de assistência social, que aí a gente pensou mais nas questões sociais. Se fosse para colocar 2020, 2021, como é que você colocaria isso? Você falou assim, não, agora a gente está vivendo a década da polarização, talvez? Não sei. Eu falava que somando as décadas do Fábio já estava dando mais do que a gente tem do real para cá. Mas acho que é corretíssimo enxergar fases. Eu vivi muito intensamente com a complexidade que é passar da primeira para a segunda, que o programa de combate à inflação se tornar também um programa reformador, que vai também reconstruir o desenvolvimento econômico. Aí é quando, em geral, a coisa começa a não funcionar. Quando a urgência política ficou diminuída, porque a inflação deixou de ser aquela coisa que era, você está numa situação normal, por assim dizer, e aí o ímpeto político de reformar fica diminuído, fica tudo muito mais difícil. No começo, você passava as coisas com facilidade em nome da urgência de terminar com a inflação. Depois que passa essa urgência, sabíamos que tinha isso, era preciso criar um impulso continuado de reforma, e ele durou, acho que até bastante tempo depois da estabilização. A gente está fazendo reformas já no segundo mandato do presidente Fernando Henrique. Praticamente nada das reformas foi destruído nas primeiras administrações do PT, o que já foi excelente, porque assim, o governo da oposição, que era contra tudo que a gente fez, chegou ao poder e não desfez nada, né? Mais adiante, com a terceira administração petista, quer dizer, a Dilma I, é que tem um ataque aos pilares conceituais do Plano Real. Um ataque fracassado, um ataque meia-boca, em nome de uma heterodoxia vagabunda, que deu erradíssimo, né? E o presidente acabou impeachado. Agora é um outro tipo de ataque também vicioso e que também vai falhar. As instituições nossas já são cascudas a ponto de aguentar esse tipo de choque, mas são fases. Agora, meio que a gente já deixou para trás toda a fase de composição das defesas, né?
E aí vida normal, choques para lá e para cá, situações normais da macroeconomia, a instabilidade que existe no mundo e o nosso desafio de enriquecer como nação, que não tem nada de fácil. A gente não conseguiu muito progresso até aquele momento ali da estabilização. A inflação era talvez o sinal do nosso fracasso. Agora, acabar com a inflação não era a garantia do sucesso posterior como economia em alto crescimento. Isso é outro tipo de agenda e que, infelizmente, a gente não conseguiu. Esse período do real para cá, que são 20 e tantos anos, eu conto da época que eu me formei na faculdade, 1979 até agora, muito tempo, eu já vou me aposentar e acho que está parecido com aquela época. É frustrante para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para o Botafogo. Tem coisas na vida que ficam encrencadas e não tem jeito. Sim. Na página 180 ali do seu livro, você fala sobre o futuro do dinheiro e a história por trás da impressão da nota de R$200. Eu quero trazer agora mais uma pergunta dos nossos assinantes, que é: qual é o futuro do dinheiro impresso? Já que a gente está vendo vários bancos centrais, inclusive o brasileiro, fazendo estudos sobre a introdução de moedas digitais soberanas. Você vê isso com um certo ceticismo, entusiasmo? É uma tendência já de algum tempo de perceber que o dinheiro não é que ele não seja um meio de pagamento, mas mais e mais a gente observa o dinheiro como uma tecnologia de pagamento. Então, o dinheiro é substituído por sistemas de pagamento, que hoje são de variadíssima natureza. Tem muitos sistemas abertos, fechados, parciais, que se comunicam. E o Brasil teve um avanço muito importante nesse terreno desde o ano 2000, quando fez a primeira lei sobre o Sistema Brasileiro de Pagamentos. Mais adiante, salvo engano, 2013, foi quando veio a chamada Lei dos Arranjos, que foi um super avanço brasileiro relativamente ao resto do mundo, ensejando o desenvolvimento de sistemas de pagamento, todos eles interligados. E aí isso só fez progredir na medida que as possibilidades tecnológicas foram se ampliando. O Brasil está bem avançado nessa corrente. Não é tanto o real digital, nem blockchain, nem nada disso. É o nosso SPB mesmo e a capacidade de interligação desses sistemas que ensejou os nossos bancos digitais e essa coisa toda que não tem nada a ver com blockchain, Bitcoin, essas coisas, não. Então, é por aí que eu acho que o futuro está se desdobrando, com capítulos imprevisíveis diante de nós. Sim. Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a mais difícil, tá? No livro você aborda a revolta da vacina, a polarização em cima do tema do negacionismo fiscal, entre outros assuntos que denotam uma preocupante resistência contra ali os trade-offs. Então eu pergunto, como um político hipotético que tenha uma agenda pró-reformas e frequentemente exige uma série de sacrifícios, presentes, com uma troca gigantesca de benefícios futuros, conseguiria angariar 50 milhões de votos hoje no Brasil? Você... Coisa difícil, que não sei. Agora, é interessante você lembrar da vacina. A vacina e as reformas, elas têm uma espécie de uma maldição assemelhada, que é essa tensão entre o individual e o coletivo. As pessoas não, em geral, relativamente às reformas, têm um comportamento meio egoísta e não entendem bem como é que aquilo lhes atinge. Você vai falar de privatização com as pessoas, só quem reage é quem vai perder com aquilo. Os que ganham são muitos e muito pouco, então não ligam. Então, você fica indiferente relativamente ao assunto. A vacina também é uma coisa do interesse coletivo versus individual. Você não está preocupado com o coletivo. Essas são as grandes patologias do nosso tempo.
E perturbador ler sobre a revolta da vacina, que foi em 1904, quando o Rio de Janeiro estava passando um vendaval de progresso, foi quando teve aqui um prefeito que derrubava os cortiços e abria avenidas grandes, e tinha aquele vento de Belle Époque no ar, e, curiosamente, as pessoas foram profundamente influenciadas pelo conceito anti-vax, porque acharam que era parte desse... Sei lá por que acharam, difícil dizer. Mas tivemos muito quebra-quebra, muita confusão em 1904. E hoje, felizmente, a resistência à vacina é muito pequena no Brasil, especialmente se a gente comparar ao que se observa no hemisfério norte, onde esse movimento anti-vax, iniciado com o Dr. Wakefield, foi muito mais influente na Inglaterra e nos Estados Unidos, também em outros países europeus. Mas aqui não. Aqui a nossa experiência com vacina é boa. Depois, inclusive, da revolta, Oswaldo Cruz, que foi um vilão da revolta, rapidamente se tornou um herói nacional. E aí isso reflete, é claro, atitudes diferentes com relação à vacina, que são progressistas, positivas e que nos ajudaram nesse momento. Nos ajudarão daqui para frente, quando, no desenrolar da pandemia, esse país aqui, que é mais amistoso ao conceito da vacina, terá vantagem relativamente a outros que são anti-vax. Sim. Mas você acredita que a gente encontra aí esse hipotético, como que eu posso falar, presidente, um candidato aí que vai angariar 50 milhões de votos? Todo mundo, as pessoas estão falando da terceira via. Eu escutei uma entrevista sua um pouco falando sobre essa terceira via, quem seria essa pessoa que seria pró-reforma, e que fosse candidato pra gente, mas você não acredita muito nessa história só da terceira via, né? Pelo que eu entendi bem. Porque a terceira via ela é hoje um espaço grande entre as duas rejeições dos dois extremos. É também um anseio de moderação e de diálogo que é muito, muito amplo. Mas essas duas coisas grandes, elas não têm ainda um nome. Os políticos profissionais me dizem que é cedo, que daqui até, sei lá, maio do ano que vem, que é quando vai ter que haver o registro de uma candidatura, daqui até tem tempo para desenvolver nomes, combinações, ideias. Não é apenas um nome, né? É um programa, tem que abraçar essa pauta idealmente, tem que abraçar a pauta de reformas e, ao mesmo tempo, atualizar essa pauta. Muita coisa ficou velha, precisa uma repaginada, uma lanternagem, e acho que é possível que apareça esse nome e esse programa até a hora em que vai ser importante para a eleição, mas por hora não dá para ver ainda não. Ainda não, né? Você deu uma pincelada aí na palavra aposentadoria. E aqui nas perguntas, né? Nas perguntas dos assinantes, eles mandaram assim: toparia ir para o ministério? Já surgiu aí esse convite para você? Ainda não? Não, que imagina. Eu já dei minha contribuição para a área pública. Estou felicíssimo da vida com o que eu já tenho realizado, e tem muita gente bacana, jovem aí, enfim, disposta. Então, espero ajudar escrevendo livros e fazendo debates e trazendo ideias. Enfim, o emprego é muito ruim, muito mal pago. Não, o seu livro, ele realmente foi incrível, e eu confesso que eu trabalho aqui na Empíricos e eu estou aprendendo cada dia mais sobre política. Era um assunto que, na minha família, na minha cultura, não era debatido.
E a ideia é exatamente essa. A ideia do podcast é a gente conseguir falar desses assuntos e levar para as pessoas de uma forma mais simples, talvez, para que entendam a importância da leitura e a importância deste tipo de leitura. Porque eu acredito que é lendo e se informando que a gente consegue também escolher melhor, né? E entender o que é a reforma, o porquê que é importante, o porquê que é importante saber e até aceitar. Quando você coloca no seu livro assim, que você precisa aceitar que agora não vai ficar bom. A gente não vai resolver um problema que daqui a 1, 2 anos a gente vai sentir a diferença. Mas que a gente precisa fazer. Uma atitude, bom, né? E o livro, deixa eu não perder a chance de dizer que eu gosto de escrever para jornal há muitos anos. Eu comecei como colunista do Jornal do Brasil, que nem existe mais, no final dos anos 80, do século passado. E não são todos os economistas, ao contrário, é só uma minoria que escreve para jornal e sabe como é difícil falar para públicos mais amplos, regularmente. Os temas da conjuntura, os temas variam, vão além da sua expertise, você tem que pesquisar e, sobretudo, saber se expressar. E quando escreve livros, inclusive, precisa ter um texto que seja atrativo, agradável, sem o que você não chega no leitor. E este livro, em particular, eu procurei achar o mesmo tom que eu acho que eu encontrei nos artigos de jornal, que é agradável para o leitor, não é um livro de economia, enfim, com aquelas coisas que a gente se esconde de trás do jargão, às vezes para, enfim, ocultar a nossa dificuldade de expressão. Não, vamos jogar o jogo, enfrentar o tema da atualidade em toda a sua complexidade. E enfim, acaba sendo um testemunho muito mais honesto e bacana e útil do que qualquer coisa academicamente mais elaborada, mas meio estéril. Não, e é incrível como você consegue... você fala de assuntos extremamente importante, doloroso às vezes, quando a gente está vendo ali as reformas, coisas que aconteceram, só que você consegue associar com algumas piadinhas, até uma foto ou outra ali que você colocou no livro para contextualizar. Então, realmente é um livro diferente, sem aquele economês, mas essencial e realmente foi por isso que a gente indicou aqui para o nosso clube de livros, porque faz a diferença para o investidor. Só tenho a agradecer, Priscila. Muito obrigado. Muito obrigada a você pela participação. Para vocês que estão ouvindo a gente, obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima semana.